boa tarde, começando mais um programa Arte Brasil. Na chamada do programa, você que acompanha aí toda a programação do Canal Rural, você me ouviu falando assim, Dia do Urso. Rita Maria, você não tá enganada, não? Claro que não! Hoje é Dia do Urso, pelo menos aqui no programa Arte Brasil. Daqui a pouquinho, nós vamos aprender com a Tânia Magali a fazer esse ursinho lindo, charmoso, olha só, com a técnica de pintura. Bom, mas não é só esse urso que nós temos por aqui hoje, não. Nós temos um urso lindo e charmoso, fofinho, olha só. E mais ainda, a gente está trazendo para vocês novidades, porque a gente traz muita coisa cor de rosinha, tem um charme. Para as meninas, fica muito fácil fazer aí peças lindíssimas. Agora, para menino, essa novidade é demais. É ou não é, Lia? É bem diferente, né? Eu amei. É bem assim, como tem pouca opção para meninas, então eu pensei em fazer alguma coisa para ter mais ideias. Bom, este aqui é para um menino bebê, mas tem meninos que passam pela nossa vida e que são mais grandinhos, como por exemplo o Fernando, que está fazendo aniversário hoje, faz parte aqui da equipe do Arte Brasil. Fernando, beijo pra você. Eu tenho certeza que esse ursinho vai ficar muito charmoso quando você precisar dele. Veja bem, não é agora, não. É mais pra frente. Já segura a onda. Feliz aniversário. Em nome de toda a equipe do Arte Brasil, nós transmitimos a você esse nosso carinho. Gostamos da sua competência, do seu profissionalismo e da sua pessoa. Ó, beijo, viu? E a gente já começa com o primeiro urso de hoje. Tânia, bem-vinda ao Arte Brasil, viu? Muito obrigada pelo carinho de toda a sua produção, inclusive, que é maravilhosa. Eu vou rasgar seda pra minha equipe, com certeza. Eles são mesmo, concordo com você. Começando pela apresentadora, né? Uau! Tô no lucro. Não é? Menina, hoje é dia do urso, então você escolheu o urso. Os meninos combinaram com você, você escolheu o urso e a Lia também. Não, na verdade foi uma feliz coincidência. Que delícia, Foi uma amei. feliz coincidência. Mas é que o urso já é acolhedor por si, né? É mesmo, ele tem uma carinha gostosa, fofinha. Isso aí. Bom, Rita, vamos começar. A gente precisa de uma tábua, né? E uma tábua que tenha um grudinho, assim, né? Então a gente coloca a cola permanente, exatamente. Okay. E coloca o trabalho que você vai fazer. No caso aqui, a sugestão é uma toalhinha de mão. E para beber, toalhinha de boca, quebra um galho, né? Puxa, que eu diga. Pois é. Aqui a gente deu a sugestão do ursinho, né? Que é bem unissex, serve para menino e menina. A gente já fez um lacinho verde para poder, né? As vovós aí que ainda não sabem se vai ser menino ou menina, de repente. E aí a gente vai começar pelo fundo, né? Então, o fundo dele, a base de todo ursinho, é o ocre ouro. Eu costumo dizer que o pincel, ele é bem livre. Então, a pessoa ela pode escolher o pincel que ela se sentir à vontade para fazer a cobertura de baixo. Aqui a gente está usando pincéis da Condor, que é bem legal, tem uma cerda bem macia, né? É bem bacana. E tem uma variedade de linhas incríveis. Com certeza. Né? Linhas maravilhosas para vários tipos de artesanato. Você falou que pode escolher o pincel, a pessoa vai ficar até perdida de tanto pincel que a Condor tem. Pois é. A gente está usando agora o de cabo amarela e de cerda, né? Que é o mais durinho. Mas dependendo, como isso aqui é só uma sugestão, a pessoa ela pode usar, por exemplo, se ela for fazer uma fralda, esse mesmo ursinho numa fralda, ela já vai usar um pincel mais macio. Mais macio. Né? Então, a gente está dando a ideia do desenho, né? De como ele é feito. Mas dependendo da superfície que você usa, é o pincel que você vai usar também, um pouco mais diferente. Por isso, eu vou deixar algumas sugestões depois na lista de material, da numeração dos pincéis que eu estou usando agora, mas é uma questão muito livre, né? A gente sabe que a criatividade do nosso público é bem grande, então a gente vai usar em vários outros fundos, né? Esse ursinho para fazer uma almofada, de repente, para fazer uma fraldinha. E aí, dependendo da superfície que você usar, é o pincel que você vai usar também. Mas Muito a técnica legal. é a mesma, né? Então, a gente vai passar um ocre ouro não só no rostinho, como no corpinho. Ó, vou até deixar marcadinho aqui para a gente ver aonde, né? E esse vai ser a nossa base. Depois eu vou explicar direitinho o lacinho e os pezinhos dele. O importante para a gente fazer em todo o corpinho é a sombra e a luz. Aí eu vou trocar de pincel, que o pincel menorzinho vai ajudar mais nessa hora. A sombra, a gente vai usar o marrom, né? Então,
todo cantinho que a gente vê aqui em volta, a gente vai colocar o marrom. A tinta de tecido, ela se mistura, então a gente coloca só um pouquinho, ó. Então tem que fazer com a tinta ainda úmida, não? É legal fazer com a tinta úmida. Só que a gente também tem uma outra técnica chamada sombra e luz seca, que também dá para fazer com o fundo já seco, né? Ah, isso é legal. É, Tem muita gente que quer fazer toda a base, como você fez no rostinho, já pintar todo o corpinho. exatamente. E é possível fazer isso também. É possível fazer Então, isso pinta também. tudo, depois pode ver com... Sim, mas ele não vai Luz e secar sombra. logo, assim, de pronto, né? Então a Entendi. gente ainda tem um tempo hábil para ele, para fazer toda a luz e toda a sombra, mesmo pintando a superfície toda, até porque é um desenho pequeno, então ele vai rapidinho. Então aqui a gente vai fazer as sombras todas do desenho. Importante é observar o desenho pronto quando a gente estiver fazendo, para a gente saber aonde que é a sombra, aonde que é a luz, aqui um pouco mais escuro, para a gente marcar o contorninho da orelha. Já E a deu gente volume vai- na orelhinha, né? Exatamente, dá um volumezinho. E vamos observar lá no desenho pronto. Não se preocupa se entrar um pouquinho no narizinho, é só para a gente ter uma referência de onde ele está. Depois que fizermos as sombras, vamos para a luz. E a luz a gente começa sempre do meio para fora, né? Ó. E ela vai se misturar, ela não vai ficar branca. A ideia não é ela ficar branco, é se misturar mesmo com a tinta que está embaixo. E mesmo que a gente faça essa parte com a tinta seca, né? A gente usa bem pouquinha tinta e vai espalha bem. espalhando, vai rebolando o pincel, assim. Que é gostoso, né? Isso a gente vai fazer no corpinho, no rostinho, certo? Em todo o ursinho a gente vai fazer esse jogo de luz e sombra. É só observar o desenho pronto que a gente vai ter exata noção da onde fazer isso. E da mesma forma que nós fizemos o fundo do nosso ursinho, vamos fazer agora o fundo do lacinho e do pezinho. O legal é a pessoa que for escolher a cor que for fazer o ursinho, escolher o mesmo fundo para o pezinho e para o lacinho. Por exemplo, se eu quiser fazer uma coisinha mais personalizada, eu quero fazer para uma menina, eu posso usar tons de rosa. Então, o tom de rosa mais claro no fundo, como eu estou fazendo com o verdinho aqui, e o tom de rosa mais escuro para a gente fazer a sombra do que a gente vai usar no caso do laço e do pezinho. Se eu for fazer para menino, o azul. Ou se aquelas vovós, como eu disse no início, que não sabe, a vovó, a mamãe que pinta, que não sabe ainda qual é o sexo do bebê, ou vai presentear, ou ainda vai vender, que é mais legal. A gente vai fazer cores neutras, né? Neutras, que não interfiram um amarelinho, um Verdinho, verdinho, né? exatamente. A gente pode brincar com as cores, né? Olha que legal. E bem simplesinho assim, ó. Eu escolhi um desenho bem fácil para todo mundo que tá iniciando no artesanato conseguir fazer tranquilo. Ó, Você só fez o preenchimento, a luz e simples a assim. sombra vai depois. Simples assim. E aí eu vou mostrar num passo mais adiantado que eu trouxe, como que a gente pode proceder com a luz já seca e a sombra já seca também. Porque aí o trabalho teria que estar seco. Exatamente. A gente pode fazer tanto com ele molhado, Como você fez como aqui. a gente pode fazer com ele seco, né? E também não vai ter problema nenhum. De repente a pessoa tem um monte de várias, como se diz, encomendas, né? E dá para adiantar, como você disse, o seco e o, né, molhadinho. Então aí a gente pode mudar o pincel, né? E a gente vai fazer a sombra agora, né? A sombra no caso do verde, como eu disse, a gente pode fazer com ele seco, né? Temos o verdinho aqui já pintadinho, todas as luzes e sombras do nosso ursinho. Aqui no focinho dele, a luz com o branco. Só fazer um contorninho em volta, passar o branco com amor e carinho, bem devagarzinho, que dá tudo certo. E agora a gente vai fazer a sombra do nosso lacinho. No caso aqui, com o verde oliva, ó. Ah, o miolinho da dobra. Isso. E olha como ele se comporta muito bem, mesmo com a tinta seca, ó. A gente vem aqui devagarzinho, vai fazendo o nosso contorno. Por ser um trabalho delicado, não pode fazer com pressa. Não tem essa necessidade, né? O neném demora 9 meses para nascer, por que a gente vai ter pressa na hora de pintar uma toalhinha? Ninguém descobre faltando 2 dias para nascer o bebê. Não é verdade? Não tem jeito. Às vezes acontece, hein, Rita? Ah, que Já jeito. ouvi falar que isso acontece, mas mesmo assim, na hora que a gente for fazer, a gente faz com carinho, faz com calma, vibrando coisas positivas,
Porque Isso é aí a bom. peça vai seguir com toda a nossa energia positiva. Seja para um bebê que vai comprar, né, que a mãe vai comprar, seja para o bebê da nossa família. Independente do que for, bebê ou algumas peças de cozinha, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente vibra positivo, emana energia positiva também, né? Mas isso é óbvio. Isso é muito bom, É muito bom, concordo com você. né? E fora que a peça se vende por si, né? Quando a gente faz uma coisa bem feita, com amor, com carinho. Ó, pouquinha tinta, com calma. Ó, vamos fazendo as dobrinhas. Você tá usando o mesmo pincel? O mesmo pincel, olha que maravilha. Ah, A gente não precisa nem se preocupar com muita coisa. E aqui a gente vai fazer a luz da mesma maneira. Ó. Essa luz, como eu disse, essa aqui excepcionalmente é a luz seca. Olha. E olha como ela se comporta diferente quando o tecido está seco. A gente tem que colocar um pouquinho menos tinta do que a gente colocaria se fosse com tecido molhado. Porque ele vai ficar bem marcada a luz. E a ideia é essa mesmo. Olha que bonitinho. Super simples. eu errei, pus muito branco, ou muito verde, ou muita sombra. Tudo É se só conserta. voltar e Isso. colocar A o gente oposto. volta com a tinta base. Uhum. Aqui, por exemplo, eu comecei a base com verde clarinho, volto com verde clarinho, que no caso é o Entendi. verde pistache, certo? Entendi. Aqui no rostinho, o liner, a gente vai fazer os pretinhos. Dá tempo ainda, pessoal? Dá tempo. Dá tempo? Bora! Rapidinho. Então a gente vem aqui, ó, com o liner, faz um olhinho. A ideia é ser simples mesmo. Tudo que for detalhe, a gente vai fazer com o pincel liner, ó. Inclusive, pra gente poder ganhar tempo aqui rapidinho, Ah, eu vou fazer o contorno com o próprio marrom. Dica, pessoal, faz assim, ó. Não precisa ser retinho o traço, ó. Quanto mais tortinho, mais simpático o nosso ursinho. Olha. Porque dessa forma a gente vai fazer como se fossem os pelinhos do nosso ursinho. E aí não tem entendi. aquela necessidade de fazer o traço reto, o pessoal tem medo. Melhor ainda. Não precisa ter medo, é tudo muito fácil. Tá Bom, bom? tá aí o nosso ursinho, o pespontinho também você fez com o liner. Tudo com pincel liner. Todos os detalhes menorzinhos. Tânia Magali conosco hoje no Arte Brasil. Mas Que nós legal. temos ainda a Lia Toledo que nos espera no próximo bloco com outro ursinho. Afinal de contas, hoje é o dia do urso. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já.